Fala aí pessoal, beleza? Martin aqui e hoje eu queria falar com vocês sobre a carta do Jeff Bezos para os acionistas da Amazon em 1997. Então, esse é um dos artigos, uma das peças mais interessantes sobre negócio que eu conheço, sim. Para quem não sabe, todos os anos, desde 1997, que essa é a primeira carta que ele escreveu, até 2020, quando ele deixou de ser CEO, o Jeff Bezos escreve uma carta para os acionistas da Amazon, compartilhando aprendizados, perspectivas sobre a empresa, mas principalmente os princípios que guiaram a construção da empresa ao longo desse tempo, assim. E o mais interessante é perceber que a visão do Bezos sobre o que deveria ser a empresa, quais são os princípios que moldariam a Amazon para ela ser o que é, mudaram muito pouco ao longo do tempo, sabe? Então você vai lendo todas as cartas ao longo do tempo, você vê que ele cita sempre as mesmas coisas, assim, desde 1997, assim. E a carta de 1997 é a primeira carta que ele postou, que ele publicou. A gente vai ler junto aqui. Os principais trechos, vou comentar aqui as coisas que eu mais gosto. Então eu tô aqui no site da Amazon, aqui, vou deixar o link na descrição, mas aqui tem todas as cartas que ele escreveu. Então 2020 Letter to Shareholders, essa aqui foi a última que o Bezos escreveu. E enfim, tem todas as cartas desde lá. E a de 1997 ele acabou publicando em 98, Então em 98 ele publicou a carta sobre o que aconteceu no ano de 97 aqui, Então vou abrir, vou deixar eu mais pequenininho aqui também. E, enfim, essa aqui é a carta, tá? É bem curtinha, tem 5 páginas. Enfim, não é muito longo assim. Mas tem algumas coisas aqui que eu acho bem legais, assim, tá? Então, a primeira parte que ele fala, que eu gosto muito, assim, é tipo, it's all about the long term, Então, é tudo sobre o longo prazo, assim. Então, na carta ele fala que o sucesso da Amazon deveria ser medido pelo valor que a Amazon geraria aos acionistas no longo prazo, assim, sabe? E isso traz diversas consequências que impactam como a companhia é conduzida, assim, no sentido de que, se você estivesse pensando no curto prazo, até mesmo no médio prazo, assim, você toma decisões diferentes do que se você pensa no longuíssimo prazo, assim, pensando em como gerar valor pros acionistas mesmo, assim, sabe? Então, algumas decisões que mudam quando você pensa no longo prazo, assim, que incentivos a empresa vai dar para os seus funcionários, sabe? Então, na Amazon, a remuneração dos funcionários era muito baseada em ações. Os funcionários recebiam ações. Então, eles tinham um incentivo para que a companhia fosse muito valiosa ao longo dos anos muito futuros, sabe? Eles não tinham incentivo para, por exemplo, aumentar o lucro nesse ano ou no ano seguinte e ganhar um bônus em cima disso, assim, sabe? Os incentivos, a maneira que você remunera os funcionários muda quando você pensa no longo prazo, assim. As margens, o preço que a empresa opera também muda, assim. Então, algum ano você poderia, por exemplo, aumentar seus preços, operar com uma margem maior, ter um balanço ali publicado mais saudável, que enfim, talvez fizesse, ficasse bonito ali para o pessoal da bolsa, mas talvez no longo prazo isso não fosse tão bom, talvez no longo prazo isso diminuiria a retenção dos seus clientes, diminuiria o lucro futuro, apesar de aumentar o lucro atual, então coisas assim. Você fala também de investimentos, que investimentos a companhia deve fazer. Às vezes, se você pensa no curto prazo, você não deveria investir tanto, deveria dar uma segurada, distribuir esse dinheiro para os acionistas, mas não, se você pensa no longo prazo, talvez você devesse investir em muitas coisas, em um volume muito alto, assim, sabe? Então, em quais mercados a empresa deve operar, se você pensa no longo prazo, enfim, isso muda também. E como é que você balanceia essa lucratividade e o crescimento no curto prazo, assim, sabe? Então, tem até esse trecho aqui que eu gosto bastante, que é Because of our emphasis on the long term, we may make decisions and weigh trade-offs differently than some companies. Então, é o que ele fala, assim, tem companhias que são geridas por pessoas que não pensam assim, tanto no longo prazo. Isso pode fazer com que eles tomem decisões diferentes do que, sei lá, o pessoal da Bolsa de Valores está acostumado, assim, sabe? Então, realmente isso assim, sabe? Weigh trade-offs differently than some companies. Realmente assim, toda decisão acaba sendo um trade-off, E eles podem, enfim, julgar esses trade-offs de maneira diferente, assim. Então, eu acho esse aspecto aqui bem legal. Outro aspecto da carta, e aqui tem os exemplos, Tipo, de como... De como, por exemplo, esse foco no longo prazo muda as decisões que eles tomam, assim, tem vários exemplos aqui. Então, por exemplo, we will make bold rather than timid investment decisions where we see a sufficient probability of gaining market leadership advantages. Então, é isso, assim, sabe? Eles vão fazer investimentos bold, pesados em vez de investimentos tímidos, porque eles acreditam que se eles querem conquistar uma posição de liderança, querem ser muito grandes no longo prazo, é esse nível de investimento que eles precisam ter, sabe? Então tem vários exemplos aqui, é bem legal. E aí, o outro tópico que eu acho bem legal, que é o do Obsess Over Customers. Então, basicamente, assim, desde o início, o Jeff Bezos ele cita a importância de você prover uma boa experiência e gerar valor real, assim, para os seus clientes, assim. Então,
ele acredita que você passar uma boa experiência para os seus clientes é o principal vetor de crescimento da companhia, assim, sabe? É através de uma experiência incrível que as pessoas continuam comprando na Amazon, recomendam para pessoas próximas, que mantém a retenção das pessoas, leva ao crescimento, assim, sabe? Então, esse princípio, assim como outro, também norteia diversas decisões, assim, sabe? É uma adesão, por exemplo, de você abaixar os preços, mesmo quando você poder operar com uma margem maior. Então, se você abaixa o preço, você gera mais valor para o seu consumidor. Você pode ter em estoque diversos itens de cauda longa, assim, né? Diversos itens que não são tantas pessoas que compram, que muitas vezes nem são lucrativos para você ter. Mas, pô, isso gera valor para alguns consumidores e é importante você ter isso, assim, que o cliente sempre esteja satisfeito, que ele realmente continue recomendando a sua marca, assim, sabe? No site da Amazon, né? Você pode entrar aqui, por exemplo. Vou entrar no site brasileiro aqui, né? Você vai em um produto, tem review de cliente, né? Tipo, cadê? Deixa eu achar aqui embaixo. E assim, eles não vetam, não censuram nenhum review, assim, sabe? Se alguém avaliar mal um produto, tipo, eles vão deixar, assim. Mesmo que quando alguém avalia mal um produto, isso pode diminuir a chance da pessoa comprar o produto, né? Mas eles deixam lá, porque eles sabem que no longo prazo isso vai fazer com que as pessoas deixem de fazer compras ruins na Amazon e, enfim, elas vão continuar confiando mais na plataforma, assim, no site deles, né? Então, eu acho bem legal isso aqui. Enfim, tem o trecho da carta aqui, né, que eles falam assim, cadê? Repeat purchases and word of mouth have combined to make Amazon.com the market leader in online book selling. Então é meio isso, assim, as compras recorrentes e o boca a boca, né, faz com que a Amazon fique tão grande, assim, sabe? Então, realmente essa obsessão sobre o cliente, hoje em dia a gente ouve muitas empresas falarem, né, Stone, Nubank, enfim, qualquer empresa hoje fala que é centralizada no cliente, tal, é um tema bem central, assim, de muitas empresas, muitas só da boca para fora, acho que não executam de fato, mas, assim, você vê que na Amazon, realmente, acho que isso aqui aconteceu, assim, de fato, assim, sabe? Ele fala um pouquinho aqui de infraestrutura, que eu acho interessante também, mas não tanto. Ele fala sobre como ele trata os employees dele, os funcionários dele, com que pessoas ele procura, assim. Mas tem uma frase aqui que eu gosto muito aqui, que é tipo... We know vastly more about online commerce than when Amazon.com was founded, but we still have so much to learn. Though we are optimistic, we must remain vigilant and maintain a sense of urgency. Então, tipo, apesar da gente ser otimista, da gente saber que a gente está indo bem, a gente tem que continuar vigilante e manter um senso de urgência, assim. Então, é exatamente isso, assim. Mesmo a Amazon indo muito bem, sendo a líder do mercado dela, eles têm que manter esse senso de urgência, assim, saber que, putz, as coisas podem dar errado daqui pra frente, sabe? Então, pra quem não conhece, existe na Amazon um conceito cultural muito forte que chama, tipo, It's always day one. Então, é sempre o dia 1, assim. Então, trata-se basicamente de você nunca tomar decisões com base apenas no passado, assim. É um princípio de que não é porque as coisas funcionam bem hoje que elas vão continuar funcionando bem amanhã, sabe? Assim, todos os dias devem ser encarados como um recomeço, assim. Sempre precisa revisitar as nossas decisões, nossos princípios, para garantir que o que a gente está fazendo hoje ainda faz sentido, sabe? Então, a lógica por trás disso tudo é simples, assim. A premissa de que as premissas que levaram as nossas decisões sempre podem mudar, assim, sabe? E, assim, você só mantém esse mindset, assim, de it's always day one quando... Essa mentalidade, né? Quando você tem esse senso de urgência, assim. No momento em que você perde senso de urgência e acha que, porque as coisas funcionam hoje, elas vão continuar funcionando amanhã, você tá muito mais ameaçado dos seus competidores, enfim, de ficar ultrapassado, assim, sabe? Então, enfim, eu gosto bastante aqui desse texto, assim, sabe? Tipo, pô, mesmo a gente já sendo líder, mesmo a gente já sendo muito bom, a gente tem que continuar trabalhando e, enfim, mantendo esperto, assim, né? Então, muita coisa mudou, assim, sabe? A Amazon foi evoluindo, vieram novos produtos, novas linhas de negócio, novas geografias, novas tecnologias, muitos novos aspectos, enfim, mudaram na Amazon, assim, mas quando você lê todas as cartas, assim, eu já li, não sei se todas, mas, enfim, várias delas, assim, de todos os anos, eu, enfim, inclusive recomendo muito, você percebe que os princípios que construíram a empresa ao longo dos anos sempre foram os mesmos, assim, e eu particularmente acho isso muito, muito, muito interessante, assim, como é que uma visão ambiciosa e bons princípios ao longo do tempo levaram à construção de uma das maiores empresas do mundo, assim, sabe? Mesmo tanta coisa mudando, sempre teve algumas coisas que se mantiveram permanentes ali, fixas, e provavelmente foram essas coisas que fizeram com que a empresa tivesse tanto sucesso, assim, sabe? Então, eu acho bem legal, assim, eu gosto muito das cartas dele, eu acho que o jeito que ele escreve é bem direto, enfim, bem preciso, bem pesado, assim, eu gosto bastante, assim, recomendo muito pra quem lê.
Inclusive tem livro aqui, eu acho, ó, se a gente for na Amazon aqui, cartas de Jeff Bezos, eu acho. Tem, enfim, livro que compila todas, assim, mas tem tudo de graça no site também. Mas é isso, eu vou deixar os links aí na descrição pra quem quiser ver. Beleza? Valeu!